Tudo bem com você? Meu nome é Pedro, esse aqui é o meu canal e aqui eu toco guitarra e falo de Bíblia, então seja muito bem-vindo. E vamos falar um pouquinho sobre o contexto? Que contexto? Contexto das Escrituras. Bom, gente, uma coisa muito importante que nós precisamos pensar quando nós vamos estudar a Bíblia é que a Bíblia foi escrita dentro de um tempo, dentro de um período histórico para um povo específico, falando sobre um assunto específico, dentro de uma revelação específica e progressiva. Por que isso importa? Bom, porque se eu sei o contexto, eu não tiro textos de contexto, eu não tiro frases daquilo que de fato ela quer dizer para transformar numa pregação que agrada. Bom, vamos lá. Qual é a revelação principal das Escrituras? Eu quero começar dizendo que não é você. Não sou eu. A Bíblia não é sobre o homem. A Bíblia é sobre a história da salvação da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia é sobre Jesus. É o que o próprio Jesus diz lá em Lucas 24. Ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele na lei, nos profetas e nos salmos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, o Antigo Testamento apontava para Jesus. Os evangelhos falam sobre a vida de Jesus. O apóstolo Paulo, nas cartas, e também os outros escritores da Bíblia, em suas cartas, falam sobre a doutrina de Jesus. E o Apocalipse fala sobre a revelação de Jesus. Deste modo, a Bíblia é sobre Jesus, não é sobre nós. Agora, somos inseridos no seu corpo. Somos parte de quem ele é, somos a sua igreja. Então, em Jesus, nós podemos encontrar a nossa vida. Mas, de novo, o centro da Bíblia não sou eu, é ele. Então, a primeira coisa que importa para nós quando falarmos sobre contexto é o contexto geral revelado nas Escrituras é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Mas, além disso, a gente precisa olhar para os gêneros literários da Bíblia. Na Bíblia nós temos textos que são poesia, nós temos textos que são profecia, nós temos textos que são prescrições. Então, sobre o que aquele texto está falando, para que aquele texto está falando, que tipo de texto é o texto que está falando? O texto é uma profecia? O texto é uma poesia? O texto é uma narrativa? O texto é uma prescrição? Não sei. Preciso ler, preciso entender o contexto. Outra coisa importante, os versículos estão dentro de capítulos, que estão dentro de livros, que estão dentro de testamentos, que estão dentro da Escritura, que fala sobre Jesus. Então eu preciso entender o panorama da Escritura, o panorama do testamento, o panorama do livro, o panorama do capítulo, para eu entender o versículo. Porque senão, eu costumo brincar, nós podemos encontrar na Bíblia um ensino sobre como furtar um jumento. E pasme, foi Jesus que ensinou. No entanto, quando nós lemos o capítulo, nós vemos que Jesus diz que se alguém perguntar alguma coisa, era para os discípulos dizerem que o mestre precisava daquele jumento. Por quê? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio de Zacarias. Ei, Jerusalém, aí está o teu rei, manso e humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Ou seja, a revelação da Escritura, Jesus Cristo, nos faz entender aqueles versículos que estão inseridos dentro de um capítulo. Então, precioso irmão, leia a sua Bíblia, mas respeite o assunto que ela trata. Porque senão nós nos tornaremos homens e mulheres de Deus que usaremos a Bíblia para pregar aquilo que desejamos. No entanto, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a Bíblia nos use para pregar aquilo que Deus deseja. Então, Deus te abençoe na prática da palavra. Até mais.